Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade aqui ao nosso módulo 5, onde abordamos populações especiais, eu quero retomar com vocês que vimos na primeira aula a abordagem de nefropatas, hepatopatas, crianças e pacientes em extremos do peso. Nessa breve revisão, eu quero trazer para vocês alguns dados relevantes sobre o tromboembolismo venoso associado à infecção por HIV. É importante a gente lembrar que existe uma ativação inflamatória nos pacientes imunossupressos, além de existir mecanismos que geram disfunção endotelial nesses pacientes e outros que se associam ao aumento do estado de coagulação, hipercoagulabilidade. Além disso, os pacientes que vivem com HIV, especialmente os com SIDA, eles sofrem frequentemente com infecções oportunistas e com malignidades associadas, o que acaba gerando diversos momentos críticos de risco tromboembólico no cortejo da sua doença. Então, a população que vive com HIV, ela tem um risco de tromboembolismo venoso que é de 2 a 10 vezes maior que a população em geral. Dentre esses pacientes, a subpopulação de usuários de drogas venosas, intravenosas no caso, é a população de maior risco, onde a gente precisa realmente estar muito atento. Do ponto de vista de hipercoagulabilidade, o que acontece? Há um aumento dos anticorpos antifosfolípides, há um aumento do anticoagulante lípido, dos fatores von Willebrand, do dedímero, a ativação plaquetária e, ao mesmo tempo, a redução dos anticoagulantes endógenos, como proteína C e S, antitrombina, além de redução do cofator 2 da heparina. Então, existe uma associação de um estado pró-inflamatório com essa hipercoagulabilidade. Então, quanto maior a imunossupressão do paciente, tangibilizada pela carga viral e pelo CD4, mais acentuada a alteração hemostática. O paciente com maior carga viral e CD4 mais baixo, ele tende a ter uma alteração hemostática mais exuberante e a estar submetido a um risco trombótico maior. É importante a gente entender que esses pacientes correm risco de eventos não somente venosos, mas que da mesma forma que a gente tem disfunção endotelial, que tem ativação plaquetária, que tem hipercoagulabilidade, a gente tem também a dislipidemia, mediada pelo HIV, que favorece a progressão aterosclerótica. Então, esses pacientes têm um risco relativo de 1,79 de IAM, de infarto agudo do miocárdio, em relação à população em geral, e de 2,56 de acidente vascular cerebral. Voltando para a questão do tromboembolismo venoso, o paciente com HIV também tem um risco aumentado de recorrência. Imagine o seguinte, geralmente esse paciente tem o evento trombótico no momento em que a imunossupressão é mais exuberante. A gente consegue reduzir o risco de recorrência na medida que ele tem uma recuperação imunológica. Então, existe uma correlação entre melhora do CD4, redução da carga viral e redução do nível de recorrência. Ou seja, a imunodeficiência mediada por HIV pode ser considerada um fator desencadeante reversível, e isso impacta na nossa decisão sobre tempo de anticoagulação. Então, o paciente que convive com HIV, que faz um evento trombótico, que a imunodepressão persiste, ele deve ser mantido anticoagulado se o risco hemorrágico permitir, por entendermos que essa imunossupressão mediada pelo HIV é um fator desencadeante, que naquele momento ali pode ainda não ter sido resolvido. Outro ponto importante sobre tromboembolismo venoso e pacientes que vivem com HIV são as interações medicamentosas entre a terapia antirretroviral e os anticoagulantes. A gente sabe, né, a gente estudou isso nos primeiros módulos, que existem alguns mecanismos que ocorrem em todos os DOACs de interação medicamentosa e alguns que são peculiares à rivaroxabana e à apixabana. Fato é que existem interações clínicas detectáveis e muito bem postas pela literatura entre diversas drogas. Os esquemas vêm evoluindo, né? Então a gente tem que encontrar realmente, sentar para olhar o que é que o paciente está usando e qual é o anticoagulante que melhor vai se portar. Para esse cenário também, eu sugiro o mesmo drug checker que eu sugeri no cenário de câncer, aquele de Liverpool. Alguém não tiver, eu mando no grupo da gente do WhatsApp, porque você coloca com muita facilidade qual é o esquema antirretroviral, qual é o anticoagulante, ele vai te dizer qual é a via metabólica de interação, se há aumento do risco hemorrágico, se há aumento do risco trombótico, para facilitar a sua tomada de decisão, mas esse é um ponto que a gente não pode esquecer.
Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, nossa próxima aula vai ser tromboprofilaxia em cirurgias ortopédicas maiores e cirurgia plástica. Até lá.